Temos hoje connosco o presidente do Partido Socialista, reeleito pela quarta vez presidente este fim de semana no Congresso de Portimão. Bem-vindo, Carlos César. Muito obrigado. A partir de agora está sob escuta. Qual foi a ideia de suscitar, nesta altura, neste Congresso, um debate sobre a sucessão a António Costa no partido? Foi uma ideia muito desenvolvida pelos jornalistas e pelos jornalistas, mas que não teve, digamos, expressão do ponto de vista do Congresso. Em boa verdade, naqueles 2 dias de trabalho, eu ouvi mais jornalistas a falar da sucessão do que delegados. Mas não foram os jornalistas, foi o presidente do partido, tanto quanto sei, que escolheu os nomes que se sentaram na mesa do Congresso, Sim. Entre os quais estavam precisamente aquelas figuras de quem se fala mais. Foi escolhido por mim e em intenção, articulação naturalmente com o certeza. secretário-geral. Mas a mesa do Congresso são 20 pessoas. Umas escolhidas pela sua notoriedade, outras escolhidas pela sua posição institucional e inerência de cargos, e outras ainda porque eram importantes do ponto de vista da organização e da condução dos trabalhos. E no caso destas 4 portanto, que falamos, qual é que foi o critério? De Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, nesse caso, digamos, mostrou-se a notoriedade com as respectivas posições institucionais. O que eu disse, aliás, sobre essa matéria é evidente, não é? A mesa do Congresso é evidentemente uma fotografia e as fotografias são interpretadas de acordo com aquilo que as pessoas têm a maior sensibilidade para apurar. No meu caso, a minha sensibilidade foi a de dar notoriedade a quem já a tem e de transpô-la para o Congresso e para a imagem do Congresso, para além da necessidade de introduzir outras pessoas pela sua posição institucional e também pela sua utilidade na condução dos trabalhos, porque a condução dos trabalhos não é apenas a que me diz respeito, dando ou retirando a palavra às pessoas. Há uma gestão de inscritos, há a complexidade dos separadores que são introduzidos ao longo do Congresso, há tudo isso que é ponderado por várias pessoas que comunicam entre si e que estão na mesa, mesmo que a alguns metros de distância. Mas quando colocou naqueles lugares Marta Temido, por exemplo, a Ministra da Saúde, é porque concorda com António Costa na questão de que ela também daqui a 2 anos poderá ser uma sucessora? Por uma razão que afinal se apurou como adequada. Marta Temido tem hoje uma grande notoriedade, liderou um processo e continua a fazê-lo que tem a ver com a recuperação da pandemia, do ponto de vista das infraestruturas de saúde e dos cuidados preventivos associados, e portanto era natural que nós quiséssemos dar uma ênfase àquela que foi a líder até agora desse processo. Portanto, nada de extraordinário. Concorda sobre com isso. António Costa quando ele diz que ela daqui a 2 anos tem condições para ser, também entrar nesse leque de sucessores, de possíveis sucessores desta era? Tem ela, como tem naturalmente uma imensidão de pessoas. Mas não pôs uma imensidão de pessoas na mesa. A ironia do secretário-geral foi condizente com a inutilidade da pergunta, portanto não vejo grande coisa nisso. Esta questão da sucessão é uma questão que não tem nexo e que é um pouco absurda, não é? Não é algo que ocupe sequer uma parte significativa dos dirigentes e muito menos dos militantes do Partido Socialista. A nossa concentração é, por um lado, nestas eleições autárquicas, que são importantes para o país, importantes para o Partido Socialista, e, por outro lado, também na conclusão, no controle deste processo do ponto de vista da saúde pública e da recuperação da economia e da recuperação do equilíbrio social e da tranquilidade social, que são as tarefas mais imediatas e que nos preocupam mais. Mas não acha que esta escolha acabou por alimentar essa conversa durante o Congresso sobre a sucessão, a escolha do destaque que deu a determinadas figuras? Repare, diz-se muito, porque o secretário-geral do Partido Socialista disse que seria em 2023 que anunciaria ou não a sua recandidatura. Não está assim tão longe. Bem, mas é evidente que é assim, porque, veja lá, nós estamos agora em eleições autárquicas, eu não conheço nenhum candidato a uma Câmara Municipal que se esteja a candidatar a 2 mandatos. Estão a candidatar-se a 1 mandato. E depois verão se serão ou não candidatos ao mandato seguinte. Portanto, é absurdo que o secretário-geral do Partido Socialista, que acabou de ser eleito, tenha que dizer quantos mandatos é que pretende estar no futuro e quantos se irá candidatar. Portanto,
Há, evidentemente, à volta disto sempre uma construção muito fantasiosa que se mediatiza com maior facilidade do que se mediatiza, por exemplo, o anúncio de uma medida concreta para determinada área de intervenção que cabe ao Governo ou ao Partido Socialista fazer. Que esta concentração em nomes específicos não condiciona depois um bocadinho a escolha dos militantes do PS? Não parece aqui uma sucessão quase dinástica, quando se fala aqui na preparação de nomes e neles sentarem-se naquela mesa? Isso não é uma condicionante? Não há preparação de nomes. Digamos que a nova geração que emerge no Partido Socialista emerge de forma natural, e natural em todos os sentidos. Portanto, são pessoas mais jovens, de outra geração, que vão conquistando maturidade, que vão tendo um interismo do ponto de vista, digamos, social e do ponto de vista partidário, que os habilita mais tarde, em função do seu desempenho, a poderem ser candidatos a lugares de maior notoriedade no Partido Socialista. Mas isso ver-se-á certamente no futuro. Eu tenho experiência até pessoal, do ponto de vista dos Açores, de processos de sucessão, em que, ao contrário, aliás, do que se diz, não fui eu que designei o meu sucessor, mas acompanhei, juntamente com um conjunto de membros do Partido Socialista, que tinham essa possibilidade e até tinham essa aspiração, e na reflexão que eles fizeram entre si, houve um apuramento que levou à candidatura que então foi apresentada e com sucesso. Mas esse momento prepara-se com tempo, não é? Não há de ser em 2023 só. Isso não, prepara-se com naturalidade, ou seja, toda esta geração, e não quero dizer que as pessoas tenham necessariamente que ser mais novas do ponto de vista da sua idade do que o secretário-geral do partido atual, não vejo necessidade absoluta de que isso aconteça, mas, digamos, as alternativas que surgirão no seu tempo devido, evidentemente que resultarão também do percurso que essas pessoas, entretanto, fizerem. Nós não sabemos daqui a não sei quantos anos se alguma dessas 4 pessoas manterá disponibilidade sequer para a atividade partidária ou para a atividade política, ou se, entretanto, não seguiu outro caminho. Olha, e no seu caso, já vai no 4º mandato como presidente do partido? É como António Costa, Fui eleito em 2014. Que é como António Costa, é ao mesmo tempo, não é? Que é secretário-geral também desde essa altura. Quando é que é uma boa altura para sair? Bem, no caso de presidente do partido, eu tenho que confessar que, pela natureza do cargo, que é muito bem um cargo protocolar, supranumerário e superestrutural, portanto não é propriamente um cargo executivo e de liderança política, é quase honorário até, é um cargo que normalmente é atribuído às pessoas com maior antiguidade partidária. Portanto, o meu, digamos, grande apor curricular nesta matéria é justamente ser militante do Partido Socialista desde há muito e de ter feito um percurso que é reconhecido. Estive, aliás, no primeiro congresso do Partido Socialista, são poucas as pessoas que estiveram nesse congresso. O seu cargo é quase de representação do partido, não é propriamente um cargo executivo aqui dentro do Partido Socialista. Em 2005 foi um governo do PS, até com um acordo com o PSD, que instituiu a limitação dos mandatos dos autarcas. Depois houve alguns partidos, incluindo o PS, que até levaram essa regra para dentro dos seus próprios estatutos. No caso do PS há limitações, por exemplo, para os membros do secretariado. Não era importante também dar este sinal? Não há aqui o risco de as pessoas acharem que há uma eternização no poder? Eu creio que nos cargos executivos justifica-se de facto que existe a limitação de mandatos. Também eu sou responsável, por exemplo, pela limitação de mandatos dos presidentes dos governos regionais, que não existia. Mas o secretário-geral, por exemplo, não tem essa limitação. Que não existia nos Açores e que não existe ainda na Madeira, por exemplo. Não é? Mas eu creio que os cargos executivos devem ter, de facto, limitação de mandatos, e é o que acontece no Mas o secretário-geral não tem. A minha questão é se isso não provoca aqui uma tentação de eternizar ali um líder no partido. Não creio. O secretário-geral é uma função, digamos, especial, não é uma função de gestão dos assuntos públicos, não é? E, de resto, o cargo de primeiro-ministro não é exercido necessariamente pelo secretário-geral ou pelo líder de um partido. Em regra, e nas atuais circunstâncias, é assim que acontece. Mas, sendo embora chamado, para esse efeito, pode o partido indicar outra pessoa para esse cargo.
Portanto, Pode acontecer isso em 2023, o partido indicar outra pessoa para ser primeiro-ministro e ter um líder que não é António Costa? Okay. Essa questão, como já se disse, será, digamos, colocada na devida altura. Mas ninguém tem qualquer expectativa de que o PS não prossiga, do ponto de vista da sua liderança, o seu curso atual. Não sei se, quando diz que não prossiga o seu percurso atual, enfim, há vários socialistas, Francisco Assis, Fernando Medina, José Luís Carneiro, que já vieram dizer que gostavam que António Costa continuasse para lá de 2023 no cargo. Também é o seu desejo? Todas as pessoas que estão próximas, digamos, da gestão atual e que estão atentas aos envolvimentos atuais no Partido Socialista sentem isso, não é? O partido está bem, António Costa tem sido capaz, pela sua liderança e pela sua capacidade de gestão interna, de manter o Partido Socialista unido e de mantê-lo como o maior partido, aliás, de Alcandoral, à condição de maior partido português, com desempenho ao nível do governo que é reconhecido pelas portuguesas e pelos portugueses e, portanto, não se muda em geral aquilo que corre bem. No seu discurso no Congresso, garantiu que o PS não vive uma paz fria, a expressão era sua. Como é que interpretou o silêncio de Pedro Nuno Santos neste Congresso? Não é sinal disso mesmo, que há ali uma paz fria também no PS? Não, eu creio que ele justificou bem isso, não tem que intervir em todas as áreas. No Congresso anterior, o Pedro Nuno Santos tinha feito uma intervenção em que teve o cuidado de se diferenciar em alguns aspectos que ele considerou relevantes, digamos, necessidade essa que não observou neste Congresso. Ele é hoje um militante associado aos principais órgãos do Partido Socialista e, portanto, é co-gestor da linha política do PS. É, para além disso, um ministro, aliás, de grande qualidade, responsável por dossiês dificílimos com que o governo se confronta e com desafios importantes que muito dele dependerão. É também um ministério que terá a seu cargo investimentos muito vultuosos no âmbito do plano de recuperação e resiliência e, portanto, é nisso que ele deve estar concentrado. Está bem concentrado nessas áreas e está a ter um desempenho que era o desempenho esperado, de um bom ministro e de um ministro entusiasta. Já tem um preferido nessa corrida futura, estou a ver? Não tenho. Eu tenho muito boa relação pessoal, por razões que não são aqui chamadas, com o Pedro Nuno Santos. E conheço-o bem. E acho que é um dos militantes mais distintos, jovens, do Partido Socialista. E tem características para ser um bom líder do PS? Há imensa gente com essas características e seria uma injustiça distinguir um deles. Então quer dar exemplos de vários para não estar a distinguir só um deles? Não dou exemplos, não. E Pedro Nuno Santos terá melhores condições, uma vez que já tem também trabalho feito junto das estruturas partidárias, costuma dizer-se que já tem muito do aparelho do PS. Como outros o terão, ou até como, se assim os militantes em devido tempo acharem mais interessante, outros que não tenham, digamos, esse passado experienciado podem ser. Portanto, a matéria, que como se vê, consomos já esta entrevista há algum tempo, é um pouco egoísta do ponto de vista do interesse público, porque, em boa verdade, as pessoas não querem saber o que é que daqui a não sei quantos anos acontecerá na liderança do Partido Socialista, querem saber o que nos próximos meses e nos próximos anos acontecerá ao país. Mas António Costa, quando fala desse futuro, costuma insistir até que o sucessor pode ser uma sucessora. Também gostava de ver uma mulher à frente do PS. Não tenho opinião sobre isso. Não acha importante que isso, já que o PS é um dos poucos partidos... Não tenho nenhuma opinião sobre isso. O sucessor ou a sucessora, espero que, quando isso acontecer, seja alguém com qualidade, com prestígio e que honre o Partido Socialista e o faça continuar a ter uma posição preponderante na vida portuguesa. Olha, na última legislatura esteve na bancada parlamentar, como líder parlamentar do Partido Socialista, agora está a Ana Catarina Mendes. Ela tem feito um bom trabalho como sua sucessora, agora aproveitando. Eu não acompanho, com grande assiduidade o dia-a-dia do trabalho parlamentar. Mas o desempenho, em geral, do Partido Socialista tem sido um desempenho positivo e para isso contribuem não só os que estão no governo, como os que estão no Parlamento e até como os que estão nas autarquias locais um pouco por todo o país. O Partido Socialista é, digamos, um conjunto
de pessoas e de níveis de intervenção, e pode haver num caso melhor ou menor desempenho, mas a verdade é que do ponto de vista global o PS tem procurado corresponder e tem correspondido àquilo que os portugueses aspiram ter no exercício do poder. Falando aqui do seu futuro, continua a estar apenas disponível para o cargo que exerce atualmente, que é o de Presidente do PS, ou sente falta da experiência executiva? Se fosse chamado por António Costa para o Governo, teria essa disponibilidade? É evidente que o exercício do poder executivo é um exercício mais realizador do que o poder da influência, ou apenas o poder da palavra. Mas eu já exerci esse poder executivo durante muitos anos, não é? Foi 16 anos Presidente do Governo, por exemplo. Sente falta disso? Não, eu sinto que isso me deu capacidade e discernimento para poder aconselhar quem me pede conselhos ou aconselhar quem eu gosto. Portanto, quer manter-se, a sua ideia de futuro é manter-se como está agora, apenas influenciar políticas e não tanto estar na... A minha ideia é de cumprir as minhas obrigações como Presidente do Partido Socialista, de ajudar quem me pede ajuda ou de aconselhar quem eu acho que necessita de conselhos. Tem uma carreira política longa, com certeza que ou já encerrou, do ponto de vista de cargos de primeira linha. A razão pela qual eu estou a dar essa entrevista é justamente porque não encerrei a minha atividade política e não pretendo encerrá-lo. Estou a dizer no futuro, se encerra com este cargo que tem, que é Presidente do PS. O meu empenhamento cívico não é revogável. Portanto, em particular do que se refere à atividade política, incluindo a atividade partidária. Estou associado ao Partido Socialista, ao qual pertenço desde 1974, com o qual partilhei momentos de grande dificuldade, de tenacidade, outros mais confortáveis e mais realizadores, e, portanto, é esse percurso que eu continuo a fazer com muito gosto, sendo útil e ocupando os cargos que, em determinada fase, eu acho que são úteis ao meu partido e nos quais me sinta confortável. E no caso da Presidência da República, é uma não. Nós temos um Presidente da República em exercício, temos um clima de tranquilidade institucional no nosso país. No futuro. E ninguém está a pensar nas próximas eleições presidenciais, ou pelo menos eu não estou a pensar nessas eleições. O último Presidente da República Socialista foi Jorge Sampaio, já foi há algum tempo. O PS arrisca-se a ficar, se Marcelo Rebelo de Sousa cumprir este mandato até ao fim, durante 20 anos fora da Presidência da República. Não é importante que comece já a preparar, colocou-se ainda agora nas presidenciais fora da corrida, digamos assim. Não é importante preparar já Não, creio que não. Esse momento? Porque as eleições presidenciais ainda estão longe e este não é o tempo dessa reflexão. Eu tenho dito muitas vezes e em muitas reuniões internas do Partido Socialista, e até externamente também o tenho feito, a prioridade do Partido Socialista é fazer com que o país saia tão depressa quanto possível e o melhor possível desta crise, que foi uma crise demolidora, que atingiu gravemente o equilíbrio das famílias, os seus rendimentos, que lesou de forma estrutural o nosso tecido empresarial, que colocou à vista as fragilidades e a vulnerabilidade e até a artificialidade do emprego, dos modos de produção, da iliteracia do ponto de vista digital, da inadequação das qualificações profissionais. Enfim, foi uma crise que fez vir ao de cima uma série de insuficiências com que o país continua a viver e, sobretudo, também que atingiu o país quando a sua economia ainda não tinha recuperado e o seu setor financeiro por completo da última crise internacional que assolou o país. Deixe-me só manter-me aqui na questão da presidência e de Belém, até porque agora ainda no início do ano, quando houve as presidenciais, disse que Ana Gomes era rude e que era incapaz de votar em alguém assim. Votou em Marcelo Rebelo de Sousa? Bem, eu quero dizer o seguinte, eu aprecio, digamos, uma parte da intervenção da doutora Ana Gomes, designadamente a sua coragem, o seu arrojo e também a utilidade da sua intervenção em algumas áreas em que o país necessita de prestar maior atenção, digamos, em todas as envolvências que dizem respeito, por exemplo,
à fragilidade dos esquemas preventivos face à corrupção e a desvios e abusos de poder, enfim, algumas questões de costumes, algumas questões no plano ético. Portanto, essas alertas e a sua intervenção são relevantes nessa matéria. Mas mesmo assim não foi suficiente para votar nela? Votou não foi suficiente, não foi suficiente. Não. Votou em Marcelo Rebelo de Sousa? Eu votei secreto. Isso é uma grande conquista dos portugueses, poderem votar onde entendem votar, sem que tenham que dar conta disso. Vai reservar-se esse direito, então. Mas que avaliação é que faz do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém? Faço uma boa avaliação. Costuma dizer-se que o segundo mandato é mais livre porque já não há, enfim, expectativa da reeleição. Pois, tem medo que muda aqui alguma coisa neste segundo mandato? Eu acho que mandato? depende das circunstâncias. As circunstâncias que nós estamos a viver não mudaram sensivelmente, excetuando uma componente onde mais se justifica a postura que ele teve no primeiro mandato, que é uma postura de colaboração institucional, de acolhimento, é certo, do valor e da intervenção das oposições, mas de profunda colaboração com o Governo e defesa da estabilidade política. E eu creio que as intervenções do Presidente da República, mesmo quando são discordantes do Governo, das maiorias que são constituídas, que às vezes até incluem também partidos de oposição, como aconteceu, por exemplo, agora no recurso para o Tribunal Constitucional da lei do cibercrime, quer dizer, são, digamos, intervenções que se pedem a um Presidente da República que tenha atenção. Não é? E, portanto, não vejo que a relação se tenha, digamos, alterado com valor suficiente para a qualificarmos como diferente, como tendencialmente diferente. Não achou que tinha faltado debate interno no partido sobre essa matéria? Aliás, o Congresso foi adiado já para depois das presidenciais e agora neste Congresso Ascenso Simões, por exemplo, falou sobre esta questão, mas pouco mais se discutiu a questão das presidenciais. Não houve falta de debate interno? Não creio. A eleição do Presidente da República é uma eleição unipessoal. Não deve ser transportado para um órgão como o da Presidência, digamos, um conceito estritamente partidário, nem um mandato estritamente partidário, e, portanto, é natural que o Partido Socialista, olhando o perfil do Presidente da República, deseje apenas que esse perfil corresponda a um desempenho com fronteiras largas. António Costa disse isso na intervenção que fez no final, falou da importância do Presidente manter as características no segundo mandato. É porquê? É porque acha que isso vai acontecer? É porque tem esse receio? Isso tem que perguntar ao António Costa. Mas há uma tentação, os Presidentes da República nos segundos mandatos têm essa tentação da intervenção maior. Não sei se até se pode dizer isso no plural, mas é Podemos certo, falar de um Presidente socialista, que é Mário um Soares, novo por mandato, exemplo. e é certo que as condicionantes no exercício desse mandato são outras e que o Presidente não pode ser reeleito e, portanto, tem outra liberdade em relação às instituições que o podem ou não apoiar. Isso é verdade. Mas os valores a que o atual Presidente da República se quis associar livremente e voluntariamente foi o de manter a estabilidade política, o de considerar que isso era fundamental para o país. Ora, se isso já era fundamental antes da crise da pandemia, muito mais fundamental é depois da crise que atravessamos e face àquilo que também o Presidente da República tem vindo a chamar a atenção, que é nós vamos ter ao nosso dispor financiamentos, não só do orçamento de Estado, como dos fundos comunitários, como do plano de recuperação e resiliência, que são financiamentos elevadíssimos, que teremos que executar num espaço de tempo relativamente curto, e é natural que seja importante que não hajam interrupções institucionais que prejudiquem essa execução e, portanto, o valor da estabilidade é claramente reforçado. Na sua intervenção no Congresso, focou o combate à corrupção e a questão das obrigações na transparência para quem exerce cargos políticos, os decisores políticos. Eu não disse só decisores políticos, disse decisores públicos. Verdade, já é essa parte. Decisores e pessoas que também influenciem os decisores políticos. Isso passa pela regulamentação do lobby, que é o que já está a ser tratado no Parlamento, ou também por aquilo que Rui Rio pede, por exemplo, que é uma declaração de interesses mais vasta, que, por exemplo, faz com que as pessoas tenham de dizer se pertencem a organizações ou associações de caráter discreto, por exemplo. Sabe, eu tenho que distinguir aqui dois planos. Eu penso que o máximo de transparência do ponto de vista de registros de interesses é o melhor para a democracia, quer para o próprio decisor,
quer para aqueles que o avaliam. Evidentemente, há aqui dois planos. Há um plano em que isso deve corresponder a uma obrigatoriedade normatizada e há outro plano em que isso corresponde, digamos, a uma postura pessoal. Ou seja, há um conjunto de declarações de pertença a determinados interesses ou mesmo organizações que deve ser o foro da decisão pessoal. E há outro que deve ser plasmado na lei. Eu não creio que, por ser da Opus Dei ou por ser do Sporting, se deva ser obrigado a declará-lo, não é? E, portanto, não vejo necessidade disso. Agora, eu gostava é diferente de ser da maçonaria, por exemplo, e de ser do Sporting, não é? Não, mas eu gostava de, por exemplo, quando defendo um Estado laico, dizer que não sou do Opus Dei, ou quando falo de futebol, dizer que não sou do Sporting, ou que sou do Sporting. Portanto, isso é uma questão, digamos, pessoal. Agora, eu creio que é muito importante, por exemplo, que se alguém está a decidir em matéria de política energética, se saiba ou não se aquela pessoa é ou não acionista de uma empresa do setor e qual o papel daquela empresa naquele setor. Eu acho isso absolutamente indispensável para nós termos uma avaliação, digamos, dos interesses em presença. O que não quer dizer que quem decida sobre essa matéria, mesmo sendo acionista de uma empresa do setor, não o decida de acordo com o interesse público e que não o faça bem. Mas é importante saber que essa pessoa tinha esse interesse particular. Que influenciam essas decisões, estava a falar de quem, exatamente? Não, repara o seguinte, há pessoas que acompanham a atividade política, que são críticos da atividade política, há pessoas que decidem em matéria judicial sobre questões que têm também grande relevância. Eu não creio que essas pessoas devam estar excluídas do conhecimento que a generalidade das pessoas devem ter sobre os seus interesses, sobre os seus interesses particulares. Quando diz que são críticos, por exemplo, está a falar de quê exatamente? De que funções? Estava-me agora a ocorrer também jornalistas, mas não estava a falar especificamente deles. Mas jornalistas é o quê? Juízes? O que é que... Sim, portanto, todas as atividades profissionais que envolvam um interesse público muito evidente e muito sensível e que sejam decisivos do ponto de vista ou da formação de opinião ou das decisões finais, têm toda a vantagem em que seja conhecido o seu núcleo de interesses, para se perceber se a sua decisão pode ou não pode ser influenciada. Eu acho que devemos trabalhar sobre estas matérias sem um especial preconceito, sem, é verdade, uma devassa da vida privada de cada um, e, portanto, é na procura desse equilíbrio com serenidade que se deve fazer um trabalho para que a sociedade portuguesa e, sobretudo, a formação e tomada das decisões seja o mais transparente possível. Temos todos a ganhar com isso. Esse salto disso que está a propor concretamente deve ser dado agora nestas negociações para o pacote da transparência? Acho importante que isso fosse feito já, por exemplo? Eu acho importante que isso tivesse sido feito ontem. Portanto, logo que isso possa ser feito, deve ser feito. É uma proposta que o PS já está a trabalhar ou foi ainda uma coisa que decidiu propor e que não está a ser concretizada? É uma proposta sobre a qual existem, digamos, várias sensibilidades e várias opiniões e, portanto, que trespassam os partidos políticos e a generalidade dos observadores. Portanto, é preciso um debate sobre essas matérias, porque o grande problema que envolve matérias desta natureza são os seus limites, até onde devemos ir, seja no registro de interesses, seja nas incompatibilidades, enfim, tudo isso faz parte de uma reflexão muito serena e muito despida de preconceitos. No início deste ano foi noticiada a existência de uma investigação a si e ao seu filho no DIAP de Ponta Delgada. Na altura disse não ter conhecimento de nada, já sabe do que é que se trata, foi interrogado já? Não, o que me disseram é que isso tinha sido uma denúncia anónima e que, portanto, mas que não tinham, digamos, especial interesse nessa investigação, portanto, não. E também, como sabe, esse é outro dos problemas, é o problema da celeridade da justiça e do sistema, não é? E eu, por exemplo, a questão foi suscitada pela primeira vez em 2017. Apresentei uma queixa em tribunal contra uma pessoa, justamente
por uma denúncia que me parece ser essa, uma pessoa, aliás, que já tinha sido condenada noutro processo idêntico em relação a outra pessoa, já lá vão uns anos e os tribunais não se decidem. O seu antecessor no Governo Regional, Mota Amaral, diz que corre uma campanha, estou a citá-lo, de descrédito de veras repugnante. Também vê isso a acontecer nos Açores agora, nesta altura? Não, eu vejo... Mais do que noutras alturas? Vejo isso em geral por ciclos que têm a ver com o envolvimento de determinadas pessoas ou não em cargos com maior ou menor notoriedade. É verdade que isso acontece com certeza em todos os lugares, não é? Agora, o que é importante é que os organismos de investigação e decisão judicial sejam rápidos em todas as circunstâncias, porque é muito fácil difamar, fica feita, digamos, a difamação e depois leva muito tempo a ser reposta a verdade. Eu recordo sempre, há muitos anos, era eu ainda adolescente, e lembro-me de um juiz ter sido acusado de uma série de irregularidades. Esse juiz até deixou de ser juiz e seguiu outra atividade profissional. E ao fim de muitos, muitos anos, esse juiz que andou sempre nas primeiras páginas dos jornais, teve uma notícia numa das páginas interiores e num canto inferior a dizer que, afinal, aquilo não tinha razão de ser e que tinha sido absolvido, não é? Portanto, a vida tem isso, não é? Os políticos, em geral, têm que contar com essa desvantagem entre a capacidade difamatória e a reposição da verdade. Isso acontece com todos, não é? Mas no caso dos Açores, e tendo em conta a altura em que apareceu a notícia desta investigação, acha que tem alguma coisa a ver com o ambiente político atual na região autónoma? Não sei, não lhe posso dizer isso. Mas acha que foi evidente com motivação política? Eu acho que a atividade política em geral, isso nota-se nas instituições parlamentares, quando digo no plural, digo na Assembleia da República e nos parlamentos regionais. Eu acho que o diálogo político degradou-se muito. Acho que a oratória política, enfim, também se degradou, não só no seu conteúdo, como especialmente na sua forma, não é? E, portanto, acho que isso também é um pouco arrastado, por exemplo, pelo ambiente mais negativo das redes sociais, ou até arrasta as redes sociais para esse ambiente negativo. Nos Açores, o Chega retirou a confiança política ao deputado regional que apoia o PSD. Isso acaba com as críticas que o PS fez ao PSD sobre esta solução maioritária nos Açores, ou não? Não, eles têm 2 deputados. Um deles ainda é relevante nessas contas. Mas mesmo que não fosse... Parece haver ali alguma instabilidade. Mas mesmo que não fosse, o que releva é que quando são necessárias tomar grandes decisões, pelos vistos, o Dr. André Ventura tem que visitar o Presidente do Governo Regional e que o recebe no Palácio de Santana, que é a sede do Governo, e à saída falam com 2 dirigentes partidários. Vasco Cordeiro há uns meses dizia em entrevista ao Observador, aliás, que o Governo Regional dos Açores era um brinquedo nas mãos de André Ventura. Concorda com essa avaliação? Bem, eu acho que este Governo nos Açores subsiste porque alguns pequenos partidos, como o caso do Chega, o sustentam, não é? E porventura, eu percebo, o porventura não era intencional, mas porventura percebo que o que está, digamos, em causa é que esses pequenos partidos têm a ideia de que não seriam reeleitos, que os seus deputados não seriam reeleitos se as eleições ocorressem de novo já, porque os açorianos aspirariam a regressar a uma estabilidade comprovada e, portanto, tendencialmente, digamos, a distribuição bipartidária tradicional nos Açores seria retomada, votando no PS os que acharam que podiam pregar um susto ao Partido Socialista. Vocês já estão arrependidos? E no PS. Bem, eu devo dizer-lhe que no caso dos Açores, o Partido Socialista teve 41% de votos, portanto, além de ter sido vencedor. Mas temos que respeitar que, do ponto de vista parlamentar, as soluções podem ser alternativas, como de resto já aconteceu aqui no continente em ocasião anterior. Vasco Cordeiro avisava agora no Congresso que o apoio do Chega ao PSD podia estar mais perto do que parece acontecer a nível nacional e não só a nível regional. Também tem essa percepção? Acha que houve ali um balão de ensaio para o que pode acontecer? Nós temos esses sinais, ainda
há pouco tempo o presidente, creio que o presidente da Associação dos Autarcas Sociais-Democratas fez uma declaração, fez declarações públicas, dando conta da intenção de, em várias câmaras no país, serem feitas coligações dessa natureza pós-eleitorais. Mas acha que o Rui Rio tem essa mesma intenção? A nível nacional, por exemplo, num possível acordo para governo ou para apoio a um governo de direita, acha que está disposto a... O Dr. Rio é um pouco, digamos, um pouco instável nessa, e não é fácil detectar o que ele dirá no dia seguinte. Portanto, ele já disse uma coisa e o seu contrário. A única forma que nós temos de averiguar realmente o que acontece com o PSD não é se é respeitada a vontade do seu líder ou qual a vontade do seu líder, mas aquilo que, do ponto de vista factual, se vier a verificar. O PS acha que desconsiderou esse risco? Refere-se aqui? Sim, essa possibilidade, aliás, nos Açores houve esse apoio. O PS tem consciência disso, é a razão pela qual pede um reforço da confiança no partido. Mas falhou ali na avaliação desse risco, falhou nos Açores na avaliação desse risco, porque Vasco Cordeiro fala de facto que houve ali uma desconsideração, ou pelo menos não se tomou o Chega a sério. O que aconteceu nos Açores, eu não me incumbia, nem me incumbe. Mas aqui a questão é na medida em que aquilo pode ser transposto com esse para o detalhe a continente. atividade partidária nos Açores. Mas, como digo, o PS teve uma vitória muito significativa em qualquer país. Não há nenhum país na Europa, na Europa democrática, onde o partido do governo tenha a mesma votação que o partido da oposição tem nos Açores. Não é? Todos têm menos votações. Portanto, em boa verdade, o PS teve um bom desempenho. O sistema eleitoral nos Açores, do qual, aliás, eu tenho a primeira responsabilidade, é um sistema que estimula muito as representações dos pequenos partidos, o que é muito bom do ponto de vista da democracia. Entre esses pequenos partidos surgiu o Chega, com as consequências que tiveram na distribuição eleitoral de mandatos. Dizia depois do acordo nos Açores que André Ventura é uma ameaça maior, por enquanto, ao PSD do que ao país. Mantém essa opinião? Sim, mantenho. Aliás, está um pouco à vista. O Partido Socialista tem vindo, a generalidade das sondagens o evidenciam, a reforçar a votação que teve no último ato eleitoral, portanto nem sequer está... 500 mil votos nas presidenciais. Não está ameaçado sobre isso. As presidenciais é um caso, digamos, diferente, é uma eleição meramente pessoal, e, portanto, não tem, mas não mostra uma essa disponibilidade dos eleitores para aquele discurso mostra evidentemente uma disponibilidade para a aceitação de um determinado argumentário que importa que os partidos reflitam sobre ele, mas a verdade, aquilo com que nós nos confrontamos hoje é que há dois grandes partidos referenciais na vida política portuguesa. Um deles, no caso o PSD, vive, digamos, um problema de identidade que não está a ser, pelos vistos, bem resolvido e que introduz alguma perda eleitoral e de influência e de liderança que reparte com o Chega, com o qual, pelos vistos, não rejeita um amancebamento. Acha que isso pode ser resolvido com outro líder no PSD? Esse problema de identidade? Isso... O PSD é que saberá. Eu lembro que José Luís Carneiro dizia nas últimas jornadas do PS que o PS estava à espera de um salvador de Massamaua de Bruxelas. Não sei se também acha que vem aí um... É possível que alguns militantes do PSD tenham essa aspiração. É verdade que tudo isto, quer dizer, esta liderança do PSD é um pouco confusa, não é? Eu ainda estes dias, por exemplo, depois do Congresso, a crítica do líder do PSD era que o Dr. António Costa tinha usado a intervenção para anunciar medidas que tinham influência nas eleições autárquicas. Quer dizer, o que é que o Dr. António Costa faria no discurso final? Não podia anunciar medidas, mas então sobre o que é que ele falava? É algo que não tem nexo essa observação. E depois ainda tinha passado umas horas, quando eu fui de novo na televisão ver o que é que realmente ele tinha dito nesse comentário, ele estava a dizer que estava a fazer um grande esforço nas autárquicas para ganhá-las daqui a 4 anos.
Bom, quer dizer, não se compreende muito bem como é que uma liderança destas, tão errática do ponto de vista de objetivos e de argumentário, pode congregar aquele partido. Mas esse não é um problema do Partido Socialista. O nosso problema é resolver as questões com que o país se confronta. Se nós não resolvermos as questões com que o país se confronta, aí sim é que o Partido Socialista será vítima de si próprio e não terá sucesso em próximas eleições. E agora queríamos falar sobre as condições políticas para esse exercício que acabou de falar. O PS estabeleceu agora para as eleições que acontecem daqui a menos de um mês, as autárquicas, que pretende ganhar a maioria das câmaras, portanto, manter essa influência. Seria dramático, seria um cenário dramático perder câmaras que conquistou há 4 anos, como por exemplo a Almada? O Partido Socialista, o que vai acontecer nestas eleições, a razão pela qual há eleições, é que algumas câmaras que o Partido Socialista ganhou nas últimas eleições, desta vez não ganhará. E algumas que não ganhou, desta vez vai ganhar. Portanto, é isso que vai acontecer. Agora, de um ponto de vista... Se houver um recuo naquelas câmaras onde avançou, de um ponto de vista, pode ser considerado um resultado mais complicado e de onde se poderá tirar alguma conclusão também? Vamos esperar. Níveis. Agora, o nosso objetivo é ganhar câmaras e juntas de freguesia que nos permitam continuar a ter a presidência da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. Esse é que é o objetivo central das eleições autárquicas. Se me perguntar se gostávamos de ganhar todas as grandes cidades, evidentemente que tínhamos esse gosto. É o mesmo gosto que eu tenho por Lisboa. Mas, por exemplo, é o mesmo gosto que eu tenho pelo Corvo. Por exemplo, deixe-me pegar aqui no exemplo que é a Câmara da Almada, que o PS conquistou ao PCP nas últimas autárquicas. Se perdesse essa Câmara, até podia dar jeito para as negociações do orçamento ou não? Não pensa assim? Não, creio que não. Aliás, ainda ontem vi um comentador do PCP a responder a essa matéria e eu estou de acordo com ele. Acho que o Orçamento de Estado não tem que ser determinado do ponto de vista do seu conteúdo e da sua votação pelo resultado das eleições autárquicas. É evidente que as eleições autárquicas têm sempre uma conotação muito forte do ponto de vista do estado das lideranças partidárias, do ponto de vista da saúde dos partidos políticos e de outros desenvolvimentos. Mas é uma conotação absolutamente injusta. Repare, nas eleições autárquicas há pessoas que votam de uma maneira para a Assembleia de Freguesia, para a sua Assembleia de Freguesia, de outra para a sua Assembleia Municipal e de outra para a sua Câmara Municipal. Isso com certeza que votariam de forma diferente para a Assembleia da República e para o Governo. Portanto, é absolutamente injusta essa apropriação da vontade dos eleitores que é feita não é possível nenhuma leitura nacional do resultado autárquico, a nenhum nível. Não há nenhuma leitura, então, a fazer do resultado autárquico, seja positiva ou negativa. Não, há sempre uma leitura. Veja uma coisa, se o Partido Socialista tivesse um resultado catastrófico, ou o PSD, ou alcançasse um resultado absolutamente fulgurante e imprevisto, evidentemente que há uma leitura subsidiária que se faz desse ato eleitoral para além das autarquias em concreto. Mas se as oscilações não são, digamos, muito salientes ou decisivas, as eleições autárquicas têm o interesse que têm, que é o interesse local. Acha que começa a ficar claro que o PCP, no seu entendimento, está convencido que o PCP vai apoiar o PS até ao final da legislatura? Não sei, mas o que eu sei é que o Partido Socialista tem o dever de procurar que a estabilidade política se mantenha e que os orçamentos de Estado sejam aprovados, porque sem essa situação e sem esses instrumentos, será muito difícil executar como tem que ser executado o PRR e os fundos comunitários que nos estão disponibilizados. E a estabilidade, devo-lhe dizer, não é só uma estabilidade partidária. Eu acho que nós temos que prestar atenção, eu até posso dizer mesmo, temos que prestar mais atenção a outras instituições que fazem parte da edificação da estabilidade política e social e do clima económico. É importante que a concertação social, não sendo, digamos, um parque de estacionamento prolongado das reformas, seja
um local por onde transitam as principais decisões do país e que, portanto, os parceiros sociais, sejam as associações empresariais, sejam as sindicais, sejam as instituições particulares de solidariedade social, tenham uma maior intervenção na definição política e na construção dessa estabilidade. Eu às vezes vejo legislação que é publicada pelo Governo, aprovada pela Assembleia da República, com transferências de poderes para autarquias ou para outras instituições, que descurem muito o papel, por exemplo, que as instituições de solidariedade social podem e devem ter. Mas quando nós perguntávamos pelo PCP, tem havido, aliás, várias figuras até no PS a elogiar a estabilidade que o PCP também ajudou a dar e tem ajudado a dar, sim, até já depois da geringonça. É verdade, o PCP tem tido um comportamento... que vai ter essa responsabilidade. É verdade, o PCP tem tido um comportamento muito responsável nessa matéria, porque tem privilegiado um conjunto de medidas sectoriais que lhes são relevantes. E, portanto, tem, digamos, uma metodologia no relacionamento com o Governo de ir conquistando passo a passo e não de fazer uma mediatização globalizante, como, por exemplo, acontece com o caso do Bloco de Esquerda, que torna mais difícil a percepção e a formação de acordos. Agora, evidentemente que o Partido Socialista tem limites, digamos, a estabilidade não pode ser feita a qualquer preço, não é? Há divergências que são relevantes, por exemplo, entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, o PCP e o Bloco. Nós temos concepções diferentes do papel do setor público e do setor privado. Nós temos posições diferentes no plano das relações internacionais, por exemplo, na nossa associação à NATO. Enfim, há um conjunto de matérias que nos diferenciam e que não podem estar em causa neste setor. É ou não possível ainda recuperar o Bloco de Esquerda neste plano orçamental? Bem, isso depende do Bloco de Esquerda, quer dizer, o diálogo está também aberto. Também dependerá do PS, é uma negociação. O diálogo está aberto, está a ser concretizado e veremos até onde ele é possível ser alcançado. Eu tenho uma posição otimista sobre o desenlace quer deste orçamento, quer do próximo. E, portanto, mas também tenho preocupações. Já do próximo? Portanto, já está a prever daqui a um ano também? Sim, eu tenho preocupações porque este orçamento carrega o posterior, portanto, é assim que vai naturalmente acontecer. Mas tenho preocupações, quer dizer, a estabilidade não pode, a estabilidade política não pode comprometer a estabilidade económica, nem a estabilidade social. E, portanto, se devemos avançar, por exemplo, na maior justiça das relações laborais, devemos ter em conta as capacidades das empresas para satisfazer determinados requisitos. Portanto, há tudo aqui. Se queremos, por exemplo, erradicar, como disse muito bem, que foi uma preocupação essencial do discurso de António Costa, se queremos erradicar a pobreza infantil, nós temos que compreender que ela não é uma pobreza sectorial. Quer dizer, temos que ter mais do que abonos, temos que resolver os problemas das famílias portuguesas. Que deixou aqui dos dois orçamentos, que é interessante. O PS, neste orçamento, vai já trabalhar para comprometer os partidos e os parceiros de esquerda até ao final da legislatura e pronto? É natural que isso aconteça em parte, porque este próximo orçamento é muito influenciado pelos dois instrumentos que lhe estão associados, que é o quadro comunitário de apoio próximo e o plano de resiliência. E, portanto, vê-se que, com certeza, neste orçamento de Estado, o perfil do orçamento seguinte. E num plano político, a verdade é que este orçamento precede o último da legislatura, portanto há aqui, digamos, também uma influência e um contexto que condiciona mais todas as formações parlamentares. Portanto, é nesse sentido que o digo. Porque as pessoas em geral, os partidos em geral, independentemente das suas divergências, não desejam ter, e certamente não o farão, ser motores de uma estabilização política do país que interrompa um processo de investimento que não pode ter essa interrupção e que seria interrompido se mergulhássemos numa situação de indefinição quanto ao Governo. Bom, esta conversa fica por aqui. Carlos César, obrigada pela sua disponibilidade. O Sob Escuta voltará em breve.